Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Serena. Se você não me conhece, oi, tudo bem? Eu sou Serena e sou a dona desse canal. E caso você não me siga nas minhas redes sociais, vai lá me seguir no meu Instagram, boss_serena, no meu Twitter, serena_boss. Então, finalmente, como brasileiro não tem muita coisa a se fazer depois que o BBB acaba e a gente ama uma fofoca, foram encher o saco do Whindersson e da Luísa Sonza de novo. Como se a gente ainda já não tivesse aprendido que cuidar da nossa própria vida é melhor. Mas, por mais que eu seja um pouco contra, né, entrar em assunto assim de relacionamento de pessoas e tal, porque as pessoas se relacionam como elas se relacionam. Só que quando isso vem pra mídia, eu gosto às vezes de dar a minha opinião aqui sobre isso. Então, tanto é que em alguns vídeos eu cito alguns relacionamentos e algumas coisas do tipo de algumas pessoas. Aliás, eu vim sem maquiagem porque eu tô muito feliz porque as minhas espinhas finalmente estão desaparecendo. O skincare está funcionando. Muito obrigada, Fernanda, minha amiga que me ajudou com essas coisas. Mas então, voltando ao ponto do vídeo. Então, ontem a Luísa Sonza tiltou com uma das conversas que alguém jogou. Uma das respostas de um tweet que ela fez. Ela ficou nervosa, ela ficou puta. Novamente voltaram no assunto falando que ela tinha traído o Whindersson e por causa disso que o relacionamento acabou. E ela respondeu desta forma. Ela tava muito puta, eu tive que censurar bastante, porque senão esse vídeo não pode ser monetizado. Ela xingou pra caramba o cara e uma coisa chamou muita atenção da galera, que foi justamente que por causa disso que veio todo esse repercutório. Eu nunca, nem sequer larguei alguém na minha vida. O que aconteceu? Vou dar um leve resumo aqui da história do que aconteceu e de por que chegamos a este ponto que ela está nervosa desse jeito. Que é o que? A Luísa e o Whindersson, eles namoravam, eles chegaram a casar, sabe? Isso não é novidade pra ninguém. Todo mundo ficava, ai, casal perfeito, ah, lindo. E eu conheci a Luísa primeiro. Tipo, eu já conheci o Whindersson, aí eu conheci a Luísa antes deles começarem a namorar por um canal de covers que ela fazia. E eu vi depois eles interagindo junto, e depois eles já estavam começando a namorar quando eu percebi. Então, eu vi sempre por cima, assim, a mídia dos dois. Eu sempre consumi mais a Luísa, por eu gostar muito de música, e eu gostava das músicas da Luísa, ou dos covers dela, das danças dela, das coisas dela. E o Whindersson eu consumia mais os shows dele, sabe? Quando ele fazia um show e postava no YouTube ou ia pra Netflix, eu sempre assisti. Sempre achei muito engraçado. Era uma coisa minha. Achava engraçado, me identificava, porque vim de uma família muito pobre, então era sempre no mesmo estilo de coisa e tal. Tipo, eu me identificava muito com as piadas, com as coisas que ele fazia. Porque eu ficava, meus familiares são exatamente assim. Então eu sempre consumi conteúdo de ambos. Por mais que eu consumisse mais o da Luísa, porque o dela é música. E ela postava mais. O Whindersson demorava muito pra postar um show ou algo do tipo. Eles se casaram e sempre, durante todo o relacionamento deles, por a Luísa ser uma pessoa muito solta, digamos assim. Tipo, ela era dona do próprio corpo, ela fazia as próprias coisas que ela queria. A galera sempre colocou muito que ela traía ele, sabe? O tempo todo. Tudo que ela fazia, era sempre jogado que ela estava traindo ele. E sempre falavam que ela só tinha fama, ela só tinha sucesso por causa do Whindersson. Tanto é que quando eles se separaram, foi uma das coisas que a galera falou. Tipo, que ela só tava com ele por dinheiro, que ela só tava com ele por mídia, sabe? Por fama. Mesmo ela já sendo rica. Antes de começar a ficar com ele. Mas quando o namoro veio ao término e ela assumiu um relacionamento com o Vitão, a galera caiu em cima, falando que ela tinha traído o Whindersson com o Vitão, pegou uns prints onde o Vitão comentava, meu casal e tal, e fizeram isso de meme. E na época o Whindersson, ele deu um pequeno comunicado assim, falando pra galera não atacar a Luísa, nem nada do tipo, e agradecendo que ninguém tava atacando ele. E foi isso. De resto, ele fez muita piada sobre o assunto dele ser corno, sabe? Muita mesmo. Eu tô botando aqui, provavelmente, foi muita piada. Ele deu a entender diversas vezes que a Luísa tinha traído ele. No meu Facebook, no meu Twitter, na época que eles terminaram, mais ou menos durante os próximos 4, 5 meses, as pessoas só falavam isso. Toda vez que a Luísa chegava perto de alguém, saíam notícias e rumores que ela tinha traído o Vitão com essa pessoa, se ela tava traindo, se ela tinha traído ou algo do tipo, que é bem frustrante, eu não iria querer ser ela. Então, o que mais falavam é que ela era um vagabundo, sabe? Colocavam o Vitão como talarico. E sempre que o Vitão postava uma coisa, ele sempre era também muito atacado. Os dois foram sempre muito atacados, eles eram comparados. Falavam que ele era feio. 4. Eu nunca fui muito de curtir o estilo de música do Vitão. Não tenho nada contra a pessoa dele, mas quem tem que gostar dele é a Luísa, ela que tá namorando ele. E logo depois o Whindersson já assumiu o relacionamento com uma outra moça.
E ao contrário, quando a Luísa assumiu, ela foi chamada de bunda e xingaram ela pra caramba. Quando o Whindersson assumiu, falaram, nossa, guerreiro, parabéns, seguiu em frente, conseguiu coisa melhor. Nossa, gratidão, sabe? Uns negócios assim, foi bem diferente o tratamento dos dois, já que falaram que a Luísa tinha traído, então ela era por ter assumido um relacionamento depois. E o Whindersson era o cara legal. Que bom que ele está num relacionamento com alguém legal agora. Entendem? Assim, a diferença. Não sei se vocês sacam assim a diferença, mas tudo bem. E lembrando que a Luísa sempre falava, gente, eu não traí ele, eu não traí ninguém, eu nunca traí ninguém. Entendeu? Ela chorou diversas vezes em shows. Acho que até o Luan Santana teve que reconfortar ela em uma live ao vivo que ela tava fazendo. E depois eu vi um vídeo de um show que ela parou a música, que ela tava chorando, que ela tava muito mal. Ela sofreu muito, muito hate mesmo. E tudo que ela tentava era tipo, tá bom, continue falando, não posso fazer mais nada. Falem aí, falem de mim, o que eu posso fazer? Mas eu não traí ninguém. E o Whindersson, a única coisa que ele fez foi dar esse pronunciamento, falando pra não atacar ela uma vez. Só que não adiantou muito, né, ele fazer esse pronunciamento. Se logo depois ele dava a entender que ela traiu. Fazia piada com isso. Ele é humorista, então é coisa dele fazer piada com isso mesmo. Ele podia pelo menos reforçar que ela não tinha traído ele, mas ele não fez isso em nenhum momento. Depois dessa treta toda passou e tal, a Luísa ainda até hoje, a galera fala que ela tá traindo ele, que ela traiu ele e tudo mais. Na época também, nossa, tudo que se falava em Facebook, todos os grupos que eu tava, todas as redes sociais que eu tava, a galera só chamava falando que ela tinha traído ele e tal. E eu lembro que na época eu até sentei com meu namorado. Eu tinha um namorado na época, e na época a gente sentou assim pra conversar sobre isso. E eu, cara, é desnecessário, né? Se ela tiver traído, porra, cuzona ela. Mas eu acho que eles já teriam falado caso tivesse ocorrido alguma traição ou algo do tipo. Aí meu namorado na época foi meio tipo, você vai mesmo defender essa mina? Sério? Depois dela ter traído o cara e tudo mais, eu fiquei, cara, a gente não sabe. Ela realmente traiu algo do tipo, a gente não sabe de nada. Literalmente, ele não falou que ela traiu, ela não falou que ela traiu, não teve ninguém falando dos dois que alguém tinha traído alguém, sabe? Tudo é especulação, é coisa de amigo próximo falando algo do tipo. Não são eles falando. E eu defendi ela pra caramba. Na época eu fiz alguns tweets, eu defendi ela pra caramba. Todo lugar que eu podia defender ela, eu defendia, sabe? Porque, pra mim, quando é uma coisa de casal e nenhuma das partes disse nada do tipo, a galera tava tirando informação do rabo que ela tinha traído. E era isso que tinha me deixado muito triste. Na época, tipo, muito revoltada. Principalmente as reações contrárias, o qual eles receberam. Em qual, tipo, enquanto ele recebeu um, tipo, que bom que você tá namorando outra pessoa que não é ela. E ela recebeu, vagabunda, tá traindo seu, tipo, você traiu seu ex-namorado, seu ex-esposo, né, com esse cara. E eu não tiro a razão dela nenhuma, dela ter tiltado ontem com isso. Eu acho que eu também tiltaria muito antes, na verdade. E bom, com essa nova informação que a gente tinha, de tipo, não foi nem ela que terminou o relacionamento em primeiro lugar, a galera foi cobrar o Whindersson, tipo, tá, então, e aí? Você nunca se posicionou sobre isso, mas agora você precisa se posicionar, entendeu? Porque ela tá lá, falando que ela não largou ninguém. E aí? Como é que fica, meu amigo? Aí ele pegou e se posicionou pela primeira vez em mais de um ano. Depois dela ter atacado pra caramba. Agora ele se posicionou. O hate começou a cair pra cima dele pela primeira vez. E eu vou até deixar aqui o tweet que ele fez. E ele deixou bem claro que foi ele que terminou e não foi por traição. Ele teve que explicar também que um negócio lá que ele tinha trabalhado pro velho da Havan, que ele não era bolsominion, que tipo, ele tinha trabalhado pro velho da Havan foi muito tempo. E logo depois deu as eleições ele até devolveu o dinheiro, um negócio assim. Eu não julgo ele por isso. E aí, ele fez o alto da babaquice, que todo mundo viu, que foi esse tweet dele em específico, que foi ele se vitimizando porque faziam piadas de corno com ele. Fizeram piadas de corno com ele durante todo o relacionamento e no fim dele também. E ele quer mesmo comparar piadas de corno que ele virou e fazia também. Ele fez piada com isso também, com o fato da mina tá sendo chamada de traíra durante mais de um ano. Tipo, o vídeo dela que ela lançou de música com um novo namorado ter sido recorde de dislikes, porque a galera achou que ela tava traindo ele. E se você rodar um pouquinho e ver alguns dos comentários, você vê que pra ela não foi nada fácil. E você tá reclamando porque você foi chamado de corno. Se você quisesse ter sido parado de ser chamado de corno, tu poderia simplesmente ter feito um tweet falando: gente, eu que terminei, e não foi por traição.
como você fez agora. Ele demorou mais de um ano pra simplesmente fazer esse simples tweet. Poderia ter dado paz pra porra da Luísa e pra ele durante esse um ano. Se as piadas de corno magoavam tanto ele assim, por que ele fez esse tweet? Aqui, eu nunca vi ninguém me defendendo. É tipo, eu sei que o parto da minha namorada doeu pra caramba, mas no mesmo dia eu levei um chute no saco. Então, assim, o meu saco tá doendo pra caramba, sabe? Aí, e se ela tá parindo um filho? Chute no saco dói muito mais. Entendeu? Entenderam? Tipo assim, o que eu tô tentando explicar? É tipo, não querendo comparar dores, comparando e sendo meio escroto por causa disso. Ele poderia ter acabado com esse problema. Porque ela tentou, ela falou, ela deixou claro que ela não tinha traído. Ela não traiu. Mas a galera cagando pra opinião dela. Ficando pra opinião dela. Ele sabia que se ele falasse que não tinha traído, era o único jeito da galera desencanar. Entende? Aí ele fez outro tweet. Ele fez vários tweets, mas eu tô citando aqui os mais que, tipo, tem importância com isso. Porque não é eles só se defendendo, coisa e tal. Eu vou até ler aqui. Do jeito que falei, parece que deixaram uma pessoa sofrer hate. Você deixou. Mas eu disse que não terminamos por causa disso. Não adianta você falar uma vez. Eu tenho meus motivos pra nunca ter dito que não e nunca ter dito que sim. Isso deveria ser só meu. Sempre fiquei na minha. Nunca mexi com a vida de ninguém. Você é uma pessoa pública. As pessoas acompanharam o começo, o casamento e o término do seu relacionamento. Quando você vê que tem um bando de fãs seu e pessoas que gostam de você dando hate na pessoa que tu era relacionado, o mínimo que você faz é um esclarecimento para que caso aquelas coisas fossem mentiras. É difícil, doeu muito falar que foi você que terminou e que não foi por uma traição. Aí ele fez mais um tweet. Eu não sou e nem nunca fui ninguém perfeito. Eu nunca cobrei perfeição de ninguém. Mas depois do término aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste e decepcionado. Que não foi uma traição. Mas depois só passei a não botar a mão no fogo por ninguém e ficar na minha. Tá bom, tudo bem. Aconteceu algo depois do término que você ficou chateado. Acontece. Por causa de uma coisinha que você ficou chateado, tu acha mesmo que ela merecia levar literalmente o hate que ela levou? Gente, não foi coisa pouca. Não foi coisa pouca mesmo. Ele fez mais alguns tweets se defendendo, falando que que não era obrigação minha, que eu não vou ficar lembrando isso o tempo todo e tal. Mas, poxa, você pensa, uma pessoa que você namorou, que você amou, que você se casou. Por mais que ela tenha feito alguma coisa meio babaca que você não gostou muito, ela merecia mesmo todo o hate que ela levou? Claro, isso é só opinião minha. A Luísa fez uma série de tweets falando como tudo isso afetou. Na verdade, uma série não, ela fez 3 tweets. Falando como isso afetou ela, como ela literalmente desenvolveu um ataque de pânico. O tanto que a família dela e ela foi muito atacada. O namorado dela sofria, tipo, nos shows, a galera jogava coisas nele. E eu sei que dentro da internet a galera ainda dá muito hate nele. E assim, tudo porque o Whindersson não quis fazer um tweet desmentindo as coisas que estavam sendo ditas. Tô botando isso na conta dele, talvez. Você pode me culpar por isso? Talvez. Mas é só que toda essa situação poderia ter sido resolvida muito antes. E ele só quis resolver quando começou a pesar pra ele. Aí quando pesou pra ele e começou a doer, ele explicou a situação. Eu sei que isso é a vida dele e dela. E quem tem que se resolver é ele e ela. O Whindersson tá lá, vai ser pai. E ele tem as coisas dele, sabe? Só que toda essa situação poderia ter sido resolvida muito antes. E é o que eu não entendo. Porque eu não entendo. Mas tudo bem. Acho que eu nunca vou entender. Porque afinal, não é problema meu. Dar essa informação e falar pra vocês, porque eu sei que ainda tem muita gente, provavelmente, que não sabe disso e que ainda acha que Luísa traiu ele. Ela não traiu. Ele mesmo falou isso. Caso você não acredite na palavra dela, tá aí ele falando. Tá aí a palavra dele. Aí se você não acredita também na palavra dele e que na sua cabeça aconteceu sim uma traição, é problema seu. Só vim aqui trazer a notícia. Nem foi tanto um vídeo de opinião, e os meus vídeos normalmente são muito mais opinião do que notícia, e eu dou uma opinião com base na notícia, mas essa eu vou me abster de dar uma opinião gigante sobre isso, porque não é problema meu. Eu só trouxe aqui as coisas que foram ditas. Coloquei um pouquinho de opinião? Coloquei um pouquinho de opinião. Vocês decidem o que vocês decidirem, casal público, é do conhecimento geral, então vou continuar com a minha opinião sempre, de que, tipo assim, não foi culpa da Luísa e que o hate que ela sofreu foi muito à toa. E essa é só a minha opinião. Então é isso, gente. Obrigadão pelo vídeo.